Desocupados não vivem o seu propósito. Palavra forte, né? Mas é uma grande verdade. Desocupados não vivem o seu propósito. E essa mensagem de hoje, ela vai ser um alerta muito forte e ela vai te dar uma visão para como você viver claramente o seu propósito. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se essa mensagem fizer sentido para você ao final, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp e eu tenho certeza que essa palavra vai fazer muito sentido para você e vai trazer uma transformação muito grande, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Vamos para a mensagem de hoje. Desocupados não vivem o seu propósito. Marcos capítulo 1, versículos de 16 a 20. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, só em 2 pontos hoje essa mensagem, 2 pontos diretos, claros, e que vão nos colocar assim numa rota de viver bem o nosso propósito. Primeiro ponto, Jesus viu Simão e André lançando a rede ao mar. Vocês viram? Pois eram o quê? Pescadores. Caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João na barca, sentado, consertando as redes. Perceba o que há de incomum com esses 2 olhares de Jesus. O primeiro ponto é esse: Deus te vê. O primeiro ponto é: Deus te vê. Jesus viu Simão, caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que muitos não observam. Jesus viu Simão e André, depois, caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João. Tem uma coisa semelhante ao que Jesus vê nesses 2. Ora, claro, eles estavam trabalhando. Os primeiros estavam lançando as redes. Os segundos estavam o quê? Consertando as redes. Todos eles estavam trabalhando. Jesus viu a todos que ali estavam. Jesus não somente viu André e Simão, ele não somente viu Tiago e João, não. Jesus viu a todos, todos. Mas perceba que Jesus não chamou a todos. Jesus lançou um olhar diferenciado sobre eles. O chamado para realizar uma missão, o chamado para realizar um propósito, sempre é dado a quem está trabalhando. Pegue essa palavra, porque ela vai transformar muita coisa na sua mentalidade, muita coisa na sua vida. O chamado, repito, o chamado para realizar uma missão, o chamado para realizar um propósito, o chamado para a vitória, para o triunfo, ele acontece, sempre é dado a quem está trabalhando. E aqui, perceba que vou dar um exemplo na nossa vida, perceba que quando você pede um favor, vou dar um exemplo simples, você pedir um favor, ou você der uma tarefa para fazer a alguém que está desocupado, ou pior ainda, eu até diria mais ainda, muito ocupado com a preguiça. Eu conheço muita gente que vive muito ocupada com a preguiça. Você conhece gente assim? Então, talvez até seja você, talvez seja alguém muito querido seu, e você identificou na hora que eu falei. Quando você pede um favor a uma pessoa dessas, normalmente ele nunca realiza, ou realiza de forma deprimente, de forma falha, sempre esqueceu uma coisa, é sempre aquela coisa meia boca. Você já percebeu isso? Toda vida que você pede um favor a uma pessoa desocupada, sempre é algo mal feito que ele realiza. Sempre que você dá uma missão, uma tarefa, ou tarefa mal feita, ou tarefa, quando você termina, você diz até assim, era melhor que não tivesse nem feito. Eu já vi muita gente dizer isso.
da forma que foi feito, era melhor que não tivesse nem feito. Agora, quando você pede esse mesmo favor, ou dá essa mesma tarefa a alguém que já é muito ocupado, atarefado, você já percebeu que sempre dá aquela cara de cansaço, até diz assim, meu Deus, será que ele vai conseguir? Não, ele é muito ocupado, ela é muito ocupada. Você já percebeu que essa pessoa realiza com maestria, realiza com melhor do que você imagina, inclusive, normalmente você se surpreende. Meu Deus, essa pessoa é tão ocupada e conseguiu fazer dessa forma, tão bem feito, e aquela pessoa desocupada que não faz nada, não conseguiu fazer dessa forma. Que reflexão forte, né? Pois eu quero só te dizer, Jesus viu a todos também, mas Jesus não deu a missão a todos, ele só faz o chamado para realizar a missão. Ele só faz o chamado para realizar o propósito para quem está trabalhando. Então, eu primeiro te questiono, como é que você está? Você está trabalhando? Você está lançando redes? Você está consertando as redes? Como é que você está? Se você está parado, à espera de um milagre, é muito complicado, porque a espera de Deus, inclusive eu fiz isso na palavra de força e coragem de ontem, eu falei, esperar em Deus não tem nada a ver de cruzar os braços e esperar. É uma espera operante, não é uma espera inoperante. Então, tem muita gente que diz assim, estou esperando, preste atenção. Segundo ponto já, outra coisa que você vai perceber em comum é a resposta, que já é a segunda e última parte dessa palavra. E a parte final é mais importante, do desfecho. Outra coisa que você vai perceber em comum foi a resposta. Perceba a resposta dos dois. Primeiro, Simão e André. Versículo 18. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Perceba, quando Jesus chamou, eles imediatamente deixando as redes, seguiram a Jesus. Olha os segundos, versículo 20. Eles deixaram o seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo a Jesus. O que é que você percebe em comum desses dois? Está aqui o segundo ponto. Pronto agora. Pega essa frase. Pronto agora. Eu não vou contar hoje uma história sobre isso, mas eu vou fazer uma palavra de força e coragem só falando sobre pronto agora. Preste atenção. Olha, meu irmão, minha irmã, esse é o segundo ponto. Eles não procrastinaram. Sim. O que é procrastinar? Deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora. Deixar para fazer depois aquilo que você foi chamado para fazer agora. Existe uma coisa chamada timing, que é o tempo, o ritmo das coisas. É igual alguém que está dançando. Imagina a pessoa que está dançando. Tem uma pessoa até que dança certo, mas se ele dança no timing errado, estragou a dança, porque tem que ter o compasso. Tem que bater, não pode ser igual aquelas pessoas que batem palma. Não sei se você já viu, tem gente que bate palma, todo mundo está batendo e a pessoa bate um pouquinho depois. E bate depois. Ou seja, incomoda as pessoas, porque não é que a pessoa não está batendo palma, mas ele bate palma fora do compasso. Então, cuidado para você não perder o compasso, o ritmo, o timing. Muitas pessoas não vivem o seu propósito exatamente por isso. Ei, pega que agora vai ficar forte aí. Muitas pessoas não vivem o seu propósito exatamente por isso. Olha frases que são comuns de quem não viu o seu propósito. Depois eu vou. Depois eu vou. Depois eu faço. Depois eu faço. Não. Amanhã eu começo. 3 coisas, 3 frases, e tem uma mais forte que eu vou falar, que é a quarta. 3 frases que são características de quem procrastina. Depois eu vou. Depois eu faço, amanhã eu resolvo. Procrastinação clara. Pior ainda, quando tudo der certo, eu vou seguir Jesus. Já que falando do chamado, Jesus chamou esses discípulos para realizar uma missão, um propósito. E aí você diz assim, quando Deus te chama: Senhor, quando tudo der certo, eu vou seguir-te, eu vou para a missa, eu vou rezar. Quando eu tiver tempo, sabe quando é que você vai ter tempo? Nunca. Sabe quando é que tudo vai dar certo? Nunca. É bem simples. Por isso que Deus chama a quem está, por isso que o chamado de Jesus é para quem estava ocupado. Deus chamou quem estava trabalhando, porque é bem simples, é agora, não importa. Hoje é o tempo favorável, diz a palavra. Agora é o dia da salvação. Sabe quando é o dia de seguir a Jesus? Sem desculpas.
sem demoras? Hoje. Hoje é o dia de seguir a Jesus, sem desculpas, sem demoras, sem depois. Então, para realizar a missão que Deus te chama, aquela que Ele colocou no seu coração, aquela que Ele está chamando, Jesus não vai passar caminhando na rua te chamando. Jesus vai colocar no seu coração um propósito que vai queimar, que vai arder no seu coração. Preste bem atenção. E você sabe agora, porque você sente quando eu falo isso, tem um propósito que Deus já colocou nesse teu coração faz tempo. E esse propósito envolve você, Deus e as pessoas. Sempre está ligado a um serviço às pessoas que Deus colocou no seu coração. Seja como for, na sua profissão, na sua missão, naquilo que Deus te chamou. Então entenda bem. Você precisa entender que isso não aconteceu na sua vida porque você não está lançando as redes. E nem muito menos consertando as redes para lançá-la. Somente duas posturas nós devemos adotar. Aqueles que estão lançando a rede, ou seja, trabalhando, ou aqueles que estão consertando as redes para lançá-las. Então, esse é o movimento. E eu preciso parar de dizer, depois eu vou seguir a Jesus. Depois eu vou fazer isso que está no meu coração. Depois eu vou realizar essa missão. Depois eu faço esse projeto. Amanhã. Não. Agora é o tempo favorável. Hoje é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É muito claro, olha aqui, eles deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, partiram seguindo a Jesus. O chamado de Deus é para agora, não é para depois. O propósito que Deus colocou no seu coração, o tema dessa palavra é: desocupados não vivem o seu propósito. Você já entendeu por quê? Porque o desocupado, ele não realiza as coisas. Comece a se ocupar na hora que Deus te chamar, queimou no seu coração, vai imediatamente, realiza aquilo que Deus fez. Vou dar um exemplo bem simples. Tem muita gente que diz, hoje eu não posso rezar. Mas todo dia você pode rezar. Isso é uma decisão que mata a condição. Isso é uma decisão que mata todas as condições que podem te aprisionar. Então é bem simples. Hoje é o dia de seguir a Jesus. Sem desculpas, sem depois. Deixe as redes, deixe os empregados. O tempo para Deus é agora. Eu não posso viver sempre assim, não. Depois eu dou um tempo para Deus. Quando eu tiver tempo, eu vou à missa. Quando eu tiver tempo, eu vou rezar. Quando eu tiver tempo, sabe por que eu todos os dias, aqui meio-dia em ponto, aqui no YouTube e no Instagram, eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males todo dia, de domingo a domingo. É para lembrar as pessoas até perguntam, e qual é o dia de folga? Eu disse, eu nunca vou tirar folga daquilo de Deus, daquilo que Deus colocou. Não tem folga do que Deus tem para nós. Não. Todo dia é dia. É para criar, eu faço isso exatamente para criar em mim e nas pessoas que estão comigo nesse mover, exatamente a fidelidade de que todo dia é dia de Deus. Todo dia eu tenho que ter um momento para Deus. Todo dia eu tenho que estar em oração. Todos os dias eu tenho que estar nesse mover, nesse mergulhar. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, não deixe mais para amanhã. Corte do seu vocabulário. Depois eu faço, depois eu vou, amanhã eu resolvo. Quando tudo é certo, eu vou seguir a Jesus. Agora. Hoje é o dia de seguir a Jesus. Sem desculpas e sem depois. Se essa palavra fez sentido para você, deixa o seu like. Se inscreve no canal, tá aí em vermelho, inscrever-se. Clica aí nesse vermelhinho, inscrever-se. Tem um sininho aí, quando você clicar no inscrever-se, vai aparecer um sininho, clica no sininho. Depois vai aparecer a mensagem todas, clique em todas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências. Se Deus nos colocou um no caminho do outro, é porque Deus tem esse ano, e Deus quer que nesse ano nós caminhemos juntos. Nós temos um propósito nesse ano, é trilhar um caminho de triunfo. Em cada palavra dessa, todos os dias, você que se inscreveu vai receber essa palavra de força e coragem. A partir das 5 da manhã essa palavra já sai e você vai ser notificado para receber uma palavra de crescimento. Nós vamos crescer muito espiritualmente para chegarmos no tempo do triunfo em nossas vidas. Que Deus te abençoe e te guarde, que esse dia seja cheio da bênção de Deus. Força e coragem!